Boa noite, meus amigos e amigas. Mais uma segunda, mais uma oportunidade de estarmos juntos aprendendo. Antes de iniciar o nosso estudo, vamos fazer uma pequena prece. Senhor Jesus, dá-nos, quando possível, por acréscimo de misericórdia, a bênção da saúde. Contudo, quando a doença surgir em nosso horizonte, nós te pedimos resignação e serenidade, aceitando sem revolta o leito de dor. É a enfermidade, prova expiatória das mais difíceis, que nos ensina a nos humildarmos diante dos desígnios de Deus. Ajuda-nos, Senhor, para que aproveitemos a oportunidade, percebendo que todos os tesouros da terra viram pó, permanecendo como nossa bagagem os tesouros eternos da alma. Tu és a nossa força, e contigo, Senhor, podemos tudo. Boa noite, eu espero que o som esteja bom, porque eu estou fazendo um teste aqui novo. Se por acaso houver algum problema, me avisem, tá? Bom, hoje nós vamos estar entrando no capítulo 18 do livro Horizontes da Fala, de Miramês. Este capítulo se intitula Ogiva da Mente. Vejamos a responsabilidade da nossa fala no aprendizado espiritual. Ela toma corpo na ogiva da mente, descendo como um verbo pelos canais do entendimento e plasmando na consciência de quem ouve e de quem fala o que desejamos transmitir pelos sons e pelas imagens mentais que acompanham. A palavra é filha de todo o corpo, tanto somático quanto espiritual. A Virgínia deu feedback aqui. Obrigada, Virgínia, que bom. Testando novas aparelhagens aqui, que bom que deu certo. Quando eu li, gente, esse título, Ogiva da Mente, eu assustei, porque quando eu li Ogiva, eu já pensei em foguete, né, alguma coisa assim. Mas, para a gente entender um pouquinho sobre essa responsabilidade da fala, que Miramês nos traz na questão do nosso aprendizado espiritual, ele diz que a nossa fala, ela toma corpo, ou seja, ela se corporifica, ganha massa, né, na ogiva da mente. Mas o que é essa ogiva? Né? O que seria esta ogiva? Então, eu fui lá buscar o nosso amigo dicionário, né? No dicionário AIS, eu fui procurar o que significa ogiva. E lá está escrito assim, que é uma figura característica do estilo gótico, formada pelo cruzamento de duas curvas que se encontram e formam um ângulo mais ou menos agudo na parte superior. Vamos lembrar daquelas catedrais bem antigas. Aí quando você entra naquelas catedrais, tem aqueles arcos, os tetos também têm aquelas formações, né? E é justamente o encontro daquelas duas curvas nessa parte superior, este ângulo, que é denominado ogiva, tá? Então, Miramês está tratando aqui de um local, uma localização onde se encontra a nossa mente, que de acordo com essa definição de ogiva que a gente viu, vai ser um ângulo na parte superior do encontro de duas curvas. Mas como que é isso? Onde exatamente se forma este ângulo no nosso corpo? Então, eu recorri a alguns livros aqui do André Luiz para a gente poder estar entendendo exatamente essa localização da nossa mente, essa ogiva da mente. Eu usei os livros Entre a Terra e o Céu, Evolução em Dois Mundos, No Mundo Maior, de André Luiz. E fiz uso também deste livrinho que eu estou usando demais aqui com vocês, que eu estou lendo, que é A Construção da Mente, de Walter Oliveira Alves. Juntando todos esses, vamos ver se eu consigo passar para vocês exatamente essa localização, né, da nossa mente, essa ogiva da mente. Muito bem, André Luiz nos diz que o centro coronário o centro coronário, ele está instalado na região central do cérebro e é a sede da mente. Então, no centro coronário, que está instalado na região central do cérebro, é a sede da mente. O que é esse centro coronário?
Logo no início desse estudo, lá nos primeiros capítulos, a gente teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre os centros de força, que a maioria de nós conhecemos como chakras. Este centro coronário, ele é conhecido muito pelo lótus de 1000 pétalas, que fica bem aqui, tá? Acima da nossa cabeça. Aí nessa figura dá para vocês verem, né, esses brilhos, porque esse centro coronário, ele recebe em primeiro lugar os estímulos do espírito e desse plano superior, tá? E André Luiz continua dizendo em seus livros que o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da nossa mente. Então, o centro coronário é o centro de comando do nosso espírito. E ele está localizado exatamente no diencéfalo, na região do tálamo e da glândula pineal. Vocês vão bater em mim agora, minha Denise, diencéfalo, tálamo, o que é isso, né? Bom, primeiramente a glândula pineal, que está localizada ali no tálamo, no diencéfalo. Todos da doutrina espírita já ouviram falar nessa glândula pineal, que é a glândula da mediunidade, né? Para a gente saber onde que ela se localiza, eu brinco no curso de mediunidade para todo mundo imaginar 2 agulhas de tricô. E você pega uma agulha de tricô, você passa aqui por cima e outra aqui pelo lado. E no encontro, na junção dessas 2 agulhas, é onde se encontra a nossa glândula pineal, tá? E essa glândula pineal, ou epífise, ela funciona como uma poderosa antena, porque ela irradia nosso pensamento em formas de ondas eletromagnéticas pelo cosmos em todas as direções, e ela também capta essas ondas semelhantes. E quem esteve aqui comigo, né, na segunda-feira passada, nós tivemos a oportunidade de falar um pouquinho sobre esses tipos de ondas que nós vibramos, que nós emanamos, né, as ondas longas, médias, curtas, deu para a gente entender um pouquinho. E essa glândula pineal? Hoje a gente não vai falar muito sobre ela, não, porque ela é a glândula da vida mental, nem das suas funções, porque a gente precisa compreender aqui hoje como que essa fala vai tomar corpo nessa ogiva mental. Então, nós já vimos que a região central do nosso cérebro, essa ogiva, é onde se abriga o nosso corpo mental, é o tálamo. E existe uma conexão entre o tálamo e o córtex cerebral. Ai, Denise, quanta coisa você está falando hoje. Pois é, para a gente poder entender onde fica essa ogiva da mente. O córtex cerebral seria essa membrana, essa camada fina que envolve o nosso cérebro, tá? Vamos pensar principalmente nessa parte frontal aqui do córtex. Então, na realidade, é um circuito que se forma do nosso corpo mental até o tálamo, do tálamo a esse córtex, do córtex volta ao tálamo, que volta ao corpo mental. E nesse córtex nós temos várias áreas funcionais. E dentre elas nós temos uma área que se chama área de Broca, que está relacionada com a nossa expressão da linguagem, com a nossa fala, com o verbo. Tanto que se houver qualquer lesão nessa área, a gente fica incapacitado de se comunicar, de falar. Então agora a gente descobriu, aqui nós temos a fala se corporificando, como disse o Miramês. Então, diz inclusive André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, que o espírito encontra no cérebro o gabinete de comando das energias que o servem como um aparelho de expressão dos seus sentimentos e pensamentos. Então, é aqui, neste cérebro, que está o comando de todos os nossos sentimentos e pensamentos. E é assim também que o espírito, através do tálamo e da glândula pineal, ou epífise, que agora se já pronto, acho que voltou, né? Voltou o som. Muito bem, esse circuito, gente, que foi feito, né, do tálamo
córtex e tudo mais, é como se fosse uma grande viagem que o nosso espírito faz. E compete a cada um de nós desenharmos essa nossa própria viagem, imagens superiores, que vão falar de nossa passagem por onde a gente transitar. Assim, a gente consegue compreender a segunda frase desse slide aí do Miramês, que ele diz que a palavra é filha de todo o corpo, tanto o somático quanto o espiritual. E Paulo, gente, continua Miramês, né, nesse capítulo. Paulo afirma em sua carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 10, que é crendo de coração que se obtém a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Eu li isso aí, eu fiquei, ai meu Deus, o que será isso, né? Então, para a gente poder entender melhor esse contexto do que Miramês está querendo nos dizer com esse versículo de Paulo, eu fui lá buscar este capítulo 10 da carta aos Romanos. E Paulo dizia nessa carta aos Romanos que eles não conheciam a justiça de Deus, que eles procuravam estabelecer a sua própria justiça, sem se sujeitarem à justiça de Deus. Me parece muito, né, com os dias de hoje, quando a maioria de nós procura adaptar o evangelho às nossas próprias necessidades mundanas, né, ao invés de buscar essa justiça de Deus, né? Mas Paulo, nesta carta, ele procurou apresentar aos romanos o Cristo como um fim da lei de justiça, explicando a eles que Moisés escreveu sobre a justiça que vinha de uma lei. Tá? Então foram aqueles vários mandamentos, toda aquela lei que Moisés apresentou para o seu povo. Mas a justiça que Jesus nos apresenta, diz Paulo a eles, vem da fé. E Paulo lhes diz que a palavra está perto, está muito próximo de cada um de nós. Paulo nos diz que a palavra está na boca e no nosso coração. Que esta é a palavra da fé que a gente prega. E Paulo ainda acrescenta que se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração você acreditar que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. Então, com essa explanação da carta, né, de Paulo aos Romanos, a gente consegue entender essa citação de Miramês quando ele diz: aqueles que rejeitavam a justiça de Deus através de Jesus, eles não apresentavam desenvolvimento dos sentimentos espirituais. Eles não tinham fraternidade para que pudessem discernir sobre a verdadeira justiça oriunda do amor. Eles queriam, na realidade, aplicar a própria justiça deles, aquelas que melhor lhes aprazia, e não essa que Jesus nos apresenta. Então, olhem bem a responsabilidade da palavra. Ela é o canal pelo qual se anuncia a salvação. É um modo pelo qual deveremos salvar a nós mesmos. Então, a palavra é um canal da nossa própria salvação. Gente, salvação. Se a palavra é uma forma de anunciar a salvação, qual foi a instrução que os Espíritos trouxeram para a gente? Todo mundo já ouviu falar. Lá no livro dos Espíritos, eles disseram que todos os deveres do homem se encontram resumidos em uma máxima, que fora da caridade não há salvação. Esta máxima, gente, ela é a consagração do princípio da igualdade perante Deus e de liberdade de consciência. É o que está lá no livro dos Espíritos. Eles dizem para a gente que, trazendo esta máxima como regra, todos os homens são irmãos. E seja qual for a sua maneira de adorar a Deus, eles vão se estender as mãos e orar uns pelos outros. É o que está lá no livro dos Espíritos. Então, vejamos. Se a fala, como diz Miramês, é um canal pelo qual nós podemos estar exercendo a caridade, e é também um modo pelo qual a gente pode se salvar a nós mesmos, vamos lembrar de uma passagem de Jesus? Está lá em Mateus, capítulo 25, versículo 40, na parábola do bom samaritano. Todos já ouvimos essa parábola. E Jesus nos diz assim, que em verdade eu vos digo,
que quantas vezes o fizestes a um destes meus irmãos pequeninos, foi a mim que fizestes. Vejam bem, a gente já teve oportunidade também de falar aqui a questão da caridade, que a caridade não é apenas você doar algo, você tirar algo que você tem e dar para a pessoa, um objeto, uma roupa, um alimento. Que a caridade pura mesmo é aquela que você doa de si, o seu tempo, o seu ouvir, o seu falar. E aqui Mira mesmo nos coloca, então, esta palavra, o falar, como um canal de salvação. E fora da caridade não há salvação. Por isso que vejam só, o conhecimento prático e por vezes teórico chega ao aprendizado dos homens pelas vias da fala, tomando forma na vida de cada um pelo que ele é ou deseja firmemente ser. O que eu sou hoje? O que você é hoje? O que você deseja ser? Né? Então, para completar essa segunda frase aqui do Miramês, eu vou me reportar novamente ao Livro dos Espíritos, a este capítulo que fala fora da caridade não há salvação, que lá tem um trechinho de Paulo trazendo para a gente o seguinte: submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência irá te responder. Ela não apenas evitará que você faça o mal, mas vos fará praticar o bem. Vejam só, gente, a importância da fala como uma caridade e como um canal de salvação para nós, né? Para nós mesmos, é o que nós estamos precisando, porque ser-nos-á de grande valia enriquecer o enunciado, a nossa palavra, a nossa conversação, com valores imortais, onde nunca falte o amor. Porque ele, o amor, é a verdadeira ciência, é a verdadeira filosofia, e a única religião que não se desfaz, nem se modifica com o tempo ou com o espaço. O amor é o próprio Deus por nós e em nós, a nos salvar das trevas para o seu reino de luz. É o amor, é o próprio Deus por nós e em nós. E, gente, como não falar da lei de amor lendo essas frases que Miramês nos trouxe? É impossível, não tem como. Então, vou voltar lá no Livro dos Espíritos, onde tem o capítulo 11, que se intitula Amar ao Próximo como a Si Mesmo. Dentro deste capítulo, nós encontramos a lei de amor. Gente, eu amo essa lei de amor, eu acho ela muito linda. Todas as vezes que eu leio, eu me emociono. Aí, o que eu fiz? Eu peguei alguns trechos dessa lei de amor para trazer para a gente, para ver se ela toca a nossa alma, tá? Para ver se a gente se alimenta um pouquinho dessa lei de amor. E eu trouxe para vocês o seguinte: Lázaro, o espírito Lázaro, lá no Livro dos Espíritos, ele nos diz que o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, pois o amor é o sentimento por excelência. É o sentimento por excelência. E os sentimentos são os nossos instintos, elevados já à altura do progresso que já conseguimos realizar. Mas não amor no sentido vulgar da palavra, mas este sol interior que condensa e reúne na sua ardente fornalha todas as nossas aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Ah, feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, ele fez estremecer os povos. Em seguida, neste texto, vem Fénelon, nos dizendo que o amor é de essência divina e que todos nós o possuímos no fundo do nosso coração, essa faísca deste fogo sagrado, que para praticar a lei de amor, tal como Deus a entende, é preciso que amemos gradualmente a todos nossos irmãos, indistintamente. E Fénelon continua dizendo, olha que interessante agora, nos mundos superiores é o amor mútuo que harmoniza e que dirige os espíritos avançados que habitam esses mundos. E o nosso planeta
destinado a realizar em breve um sensível progresso, verá seus habitantes, em virtude de uma transformação social, porque passará a praticar esta sublime lei, que é um reflexo da divindade. Olha só, gente, desde a codificação já se falava desta transição que estamos vivendo. Ou seja, há muito tempo vem ocorrendo essa transição deste mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E a gente tem ouvido muito ultimamente que nós estamos no ápice dessa transformação, dessa transição para esse mundo de regeneração. Mas olha que lindo que eles nos trazem no Livro dos Espíritos, dentro da lei do amor. Eles nos dizem que os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. E ele ainda coloca para a gente que a Terra, esta morada de provação e de exílio, então purificada por esse fogo sagrado que é o amor, verá praticar a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação, o sacrifício, todas virtudes filhas do amor. Então vejam só, a Terra, esta morada de provação, que está passando por essa transição desde essa época já, ou muito antes, né? E que todos falam que estamos no ápice. O que diz? Que ela vai ser purificada como? Pelas filhas do amor, que são as virtudes que a gente tem que fazer de tudo, nos esforçar para conquistar. Quais são essas virtudes que precisamos conquistar? A caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício. E Fénelon termina dizendo neste texto da Lei de Amor: amados irmãos, aproveitai essas lições. A sua prática é difícil, mas a alma retira delas um bem imenso. Crede-me, fazei o sublime esforço que eu vos peço. Amai-vos, e logo vocês verão a terra transformada num paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. Tá aí, gente, a receita para essa transformação, para essa transição desse mundo que a gente está vivendo agora, é o amor. E a gente conquistar todas essas virtudes que Fénelon nos trouxe. Mas Miramês continua nos dizendo que os afoitos no falar devem colocar um moderador na língua, lembrando que essa energia divina não deve ser desperdiçada com palavras vazias. Adapta então um registro aos ouvidos para que eles assinalem o timbre da tua voz e, ao alterá-lo, abaixe a tonalidade. Palavra agressiva é sinal de desespero. Vocês já prestaram atenção quando a gente atende o celular, uma ligação, e que a pessoa do lado de lá está falando muito alto, que às vezes a gente acaba respondendo alto também? É um automatismo, é uma coisa incrível. Então, a gente precisa mesmo ter esse feeling, essa educação, de quando alguém estiver falando num tom mais alto com a gente poder responder num tom normal, porque naturalmente a pessoa também vai responder neste tom normal. Agora, essa última frase que ele nos traz, que a palavra agressiva é sinal de desespero. Vamos refletir. Quantas vezes nós já dirigimos uma palavra agressiva para alguém e a gente nem prestou atenção, de repente, no desespero que estava a nossa alma? Ou, o contrário, quantas vezes fomos alvos de uma palavra agressiva e a gente fica melindrado, magoado, chateado, triste. Então, quando eu li essa frase de Miramês, isso me alertou muito. Porque se alguém está me dirigindo uma palavra agressiva, significa que essa pessoa está em desespero. Gente, o que será que está ocorrendo no íntimo dessa pessoa para ela estar falando com essa agressividade? Aí me fez refletir o seguinte: já que a gente está aprendendo aqui com Miramês, vamos vibrar no amor. Neste momento, vamos procurar fazer aquela vibração e radiação e compreender que essa pessoa está num momento difícil, que ela está desesperada. E vamos colocar toda aquela
quantidade, aquela potência de amor na nossa voz quando a gente responder para essa pessoa. Porque, além dela abaixar o tom de voz, nós estaremos auxiliando-a, nós vamos estar envolvendo ela num ambiente de amorosidade, e assim nós estaremos auxiliando, ao invés de ficarmos melindrados, chateados, revoltados e respondendo de repente na mesma tonalidade. Então vamos refletir nisso, tá? Porque Miramês nos diz que nós somos um pequeno universo, dirigido por um pequeno Deus, que somos nós mesmos. Então, olha, tudo é possível para aquele que crê, nos informa o Evangelho. Se acreditares que você pode viver feliz e fazer algo em favor dessa felicidade, ela vai se aproximando de você. Com certeza, ela se aproxima gradualmente de nós. Então, se por acaso a tua natureza começar a rejeitar a disciplina que você adotou na limpeza da tua mente e no alinho das tuas conversações, não te importes com tal rejeição, porque ela é passageira. Vamos pensar aqui, a gente já comentou isso, que a gente está cristalizado, que são reflexos condicionados que a gente veio trazendo de muitas e muitas existências. E agora a gente se propõe a fazer essa mudança, a fazer essa transformação, a nos educarmos, a nos disciplinarmos. É lógico que vai haver uma certa rejeição. Imagina uma coisa que já está cristalizada ali, e você tentando lapidar aquilo, tirar aquilo. Vai acontecer alguma coisa. Vai ter um vulcão ali em erupção, vamos dizer assim, né? Mas ele fala para a gente prestar atenção que é passageiro isso, essa rejeição. Só que ele continua dizendo o seguinte: se porventura surgir certa desarmonia em teus órgãos, em forma de uma dor, por exemplo, e quiser prevalecer essa dor ainda para poder estar te amedrontando, né? Fala assim, para com essas mudanças, olha o que está ocasionando em você. Aí ele pede pra gente, alimenta a fé, confie em Jesus. Aí vocês vão ficar assustados, Denise, eu posso ter dor de estar tentando fazer essas mudanças? O que acontece? Como eu disse, já está tudo cristalizado em nós. Quando a gente faz do nosso íntimo, com muito esforço, com sinceridade, essas mudanças, é do nosso eu divino, do nosso eu superior, do nosso espírito que está saindo essa mudança. E tudo que nós mudamos em nosso íntimo reflete no nosso perispírito, que vai estar refletindo no nosso corpo físico. E a gente sabe que o nosso corpo físico, ele anuncia, ele dá sinais do que está acontecendo de mudanças na gente. Então pode ser que ocorra alguma coisa, vamos dizer assim, né? Para a gente prestar atenção, uma garganta ardendo, pela forma de falar, uma dor de cabeça, não sei, são suposições que me veio aqui agora, tive essa inspiração. Mas não vamos nos assustar, vamos alimentar essa fé em confiar em Jesus. E para fortalecer ainda mais esse pedido de Miramês, tem aquele livrinho que eu falei para vocês que eu tenho aqui em casa, que eu gosto muito, assim, ó, Assim Vencerás, do Emmanuel. Logo o capítulo 2 dele é uma prova, um versinho que se chama burilamento, que é o que a gente está se propondo a fazer, a nos burilar. Emmanuel diz assim para a gente: se a aprovação te busca, não desanimes, segue. Ninguém te estrague o dom de renovar a sua vida. Todos vivem na Terra com lições e problemas. Pelas próprias tendências, saberás por que você sofre. Mas a nossa luta maior será sempre em nós mesmos. Segue e confia em Deus, porque Deus te orientará. É a mensagem de Emmanuel para a gente. E Miramês nos diz então, vai avante, tudo passará. Somente não passará a palavra de Deus que agora você adota na limpeza da tua mente e no conserto do teu falar. Serás salvo amanhã pela tua persistência no bem até o fim e cantarás glórias a Deus nas alturas e vibrarás na paz da vida. Então, gente, tudo passará, tudo passa. Não é o que Maria dizia pra gente? Tudo passa. E para finalizar esse capítulo, Miramês veio nos falar um pouquinho dele. Eu achei interessante ele fazer essa colocação dele, né, como espírito, e ele diz assim: quem fala contigo é um servo do Senhor Jesus, ainda com muita necessidade de aprender a falar melhor,
Pensa bem, é ele que está trazendo isso. Mas vamos lá. Quem te escreve neste momento é um humilde trabalhador do Cristo de Deus, com grande escassez de conteúdo mental. É uma lâmpada pensante que se esforça com prazer para não se desligar do imenso manancial de claridades eternas. Eu sou eu, e contigo somos nós, ligados na vida universal. E essa ligação somente o amor a faz, para que apareça Deus em nossos corações. Então, não é só eu, não é só você, somos nós ligados nesta vida universal, gente. E por este amor, vamos lembrar da lei de amor durante a semana. Vamos lembrar desta ogiva da mente, aquele lugar lá centralzinho que a gente falou no início do capítulo, como que é o canal, a fala é o canal da nossa própria salvação. Eu quero agradecer a presença da Virgínia, da Gilceia, de cada um de vocês que passaram por aqui, que eu não consigo ver o nome de vocês. A minha profunda gratidão. E que estejamos juntos na próxima semana para mais um estudo de Miramês. Uma boa semana para todos.